Bem, como já vimos como é que podemos chegar a uma tabela com este tipo, com essa estrutura e essas informações, agora somos capazes de responder a algumas perguntas. Por exemplo, podemos responder a dizer quantas pessoas existem dentro da lusofonia, podemos dizer qual é a área total dos países lusófonos, podemos estimar a idade média, ou seja, nesse caso, mediana dentro da lusofonia. Podemos também, através dessa secção, dizer quantas pessoas existem dentro da lusofonia a morar nas cidades, e podemos também dizer em média qual é a densidade populacional dentro da lusofonia. Ou seja, essas questões nós conseguimos responder utilizando algumas funções. Por exemplo, através da soma, por exemplo, se eu disser soma e depois somar tudo isto, assim temos a população total dentro da total dentro da lusofonia. Também podemos saber qual é a população, país que tem população, país, POP máxima, POP mínima, população mínima, e população média por país, POP média. Por exemplo, aqui eu preciso. Eu, como não tenho teclado em inglês, como tenho teclado em inglês, não me é possível escrever, por exemplo, máxima A com este acento. Infelizmente, eu ter aqui e dirigir diretamente a Excel para capturar essa função. Igualmente para mínimo, divido o acento. Então, vamos lá, até MI. Aqui está. E se, olha, igualmente a média também. Média. Também chama atenção, com Excel nem sempre precisamos de dirigir e ir lá procurar desta forma. Se nós soubermos se soubermos a escrita da função que estamos à procura, nós podemos diretamente escrevê-la diretamente. Por exemplo, infelizmente não vai funcionar esta devido a este A, falta o acento. Então, mas se você souber ou tem de memória ou este código, é só introduzir que ela também vai calcular diretamente. Então, dessa forma, nós temos calculado, por exemplo, para a população dentro da lusofonia, conseguimos responder a essas perguntas em relação à população dentro da lusofonia. E, sem dúvida, muito mais outras funções podem ser utilizadas para determinar muito mais outros parâmetros. E para isso, nós, se quisermos outras funções, podemos dirigir, ou melhor, só um instante, podemos dirigir esta funcionalidade aqui, que permite-nos ver outras funções para além dessas básicas. E caso não soubermos, se tivermos à procura de uma função específica e se soubermos como é que ela é mais ou menos escrita, podemos, por exemplo, no caso da aleatória, se eu não souber, eu posso vir, então ela vai pesquisar todas as funções que começam por esse conjunto e essa combinação de letras. E aqui também tem a possibilidade de buscar todas as funções que existem ou que estão neste momento disponível para mim. Então, sim. E em relação, sim, desta forma nós conseguimos conduzir uma análise, por exemplo, numa tabela simples a essa escala. Para uma tabela com um bocado mais complexidade, precisamos, é claro, sem dúvida vamos precisar de uma função mais robusta, mais complexa. Entretanto, infelizmente nesse vídeo não é possível apresentar todas as funções. Entretanto, eu vou criar documentos associados a esses vídeos descrevendo as funções e como é que elas podem ser usadas. E no decorrer vamos ver vários casos em que vamos utilizando diferentes casos para
responder a pergunta específica, encontrar valor específico ou utilizando algumas operações matemáticas para também determinar outros parâmetros.